A palavra do Senhor é digna de toda confiança, porque o nosso Deus, ele não erra, ele não falha, ele não mente. Esse é o estudo de número 1267 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós precisamos aprender a olhar as situações pela ótica da palavra do nosso Deus, porque quem o conhece consegue descansar nele e viver pela fé. Vamos ao nosso tema: enxergando pela ótica da palavra de Deus. Nosso texto base está em 2 Samuel, capítulo 22, verso 31, que diz: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. E tem outra versão que diz: este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Oh, aleluias! Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Como você tem olhado as situações, as crises, as circunstâncias desfavoráveis que você tem vivido? Davi, ele nos ensina que devemos confiar plenamente nas promessas, nas palavras. Totalmente a nossa confiança, a nossa esperança deve estar no Senhor, pois Ele é digno de toda confiança. Existe um dizer entre os evangélicos que muito nos traz ânimo e traz esperança, que é: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e é motivo de nos trazer esperança, pois somos muito além das aparências, somos muito além de críticas, de diagnóstico, de sofrimentos, somos muito além das dificuldades, nós somos do Senhor. E a Bíblia nos ensina que somos novas criaturas em Cristo Jesus e que o passado, ficou para trás. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nosso Senhor nos fez nova criação, nos deu nova identidade. A nossa identidade agora é de filhos amados do Pai. Efésios capítulo 5, verso 1 e verso 2, Paulo diz: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Nós podemos nos alegrar em sabermos que somos filhos amados do nosso Deus, e isto é somente através de Jesus Cristo. E nós não devemos ficar nos alimentando do passado, nos trazendo à memória sofrimento, nos lembrando de acontecimentos difíceis, acontecimentos que nos trazem aborrecimento ou tristeza, mas devemos sim estar olhando para o nosso Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos ignorar que nós temos um acusador e não podemos esquecer que ele é cruel. Zacarias capítulo 3, verso 1 diz assim: logo em seguida, Deus me fez ver o grande sacerdote Josué, que posicionava-se em pé em frente ao anjo de Yahvé, o Senhor. E Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Nosso inimigo, ele é nosso adversário, ele é nosso opositor, nosso acusador. Ele não respeita a posição social, ele não respeita a posição financeira e, pode ter certeza, muito menos carteirinha de igreja. Então, assim como ele estava diante de Deus para acusar o sumo sacerdote de Israel, falar dos pecados dele, ele faz conosco.
Mas olha o que aconteceu em Zacarias capítulo 3, verso 2, nos mostra. Mas o anjo do Senhor ordenou a Satanás que Yahvé te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te condene. Olha que palavra poderosa. Ora, vê este homem? Não parece um pedaço de lenha meio queimada recém-saído do fogo? O nosso Senhor, Ele nos defende. Ele é o nosso aliado. Ele é o nosso amigo. Ele está conosco quando nós andamos com Cristo. A Bíblia nos dá essa certeza, essa segurança. Não existe condenação para nós, sabe por quê? Porque nós andamos segundo o Espírito, na orientação do Espírito, sendo guiado pelo Espírito e não segundo a nossa carne. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha o complemento do versículo: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus! Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele nos faz filhos amados, Ele nos sustenta em seus braços de amor. Quando nós olhamos pela ótica da palavra de Deus, nós não tememos o nosso inimigo, pois sabemos que fomos comprados pelo preço, pelo sangue precioso de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Quando nós olhamos pela ótica da palavra de Deus, nós sabemos que em nenhum momento nós estamos sozinhos nessa caminhada, mas nós temos a companhia do Espírito Santo que habita dentro de nós. E também não nos esquecemos que o anjo do Senhor estão ao nosso redor. Salmo 34, verso 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. É muito comum ouvirmos falar sobre solidão. É isso, ao invés de ser libertador, acaba sendo escravizador. Mas podemos ter essa certeza, nós estamos com o Senhor, o Espírito de Deus habita em nós. Por que eu disse que ao invés de ser libertador é escravizador? Porque as pessoas, elas ficam se colocando numa prisão de vitimismo, de coitadismo, e elas acabam se esquecendo do que diz a palavra. Ao invés de elas olharem pela ótica da palavra de Deus, elas ficam olhando o que a sociedade fala. Mas pode ter certeza, quando olhamos pela ótica da palavra de Deus, nós nos lembramos que temos um Deus vivo e poderoso, que está conosco em todos os momentos. E olha, melhor ainda, que Ele habita em nós através do seu Espírito Santo. Nós podemos ser rejeitados e até abandonados pelo ser humano. A Bíblia nos mostra isso, mas também nos ensina que o nosso Deus não nos abandona e não nos rejeita. Salmo 27, verso 9 e verso 10 diz assim: não ocultes de mim a tua face, não me afastes de ti em ira. Tu tens sido meu advogado, não me negues tua ajuda, nem teu amparo, ó Deus meu Salvador. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Sabe o que significa acolher? É oferecer ou obter refúgio, proteção ou conforto físico. É abrigar, é amparar. Eu não posso duvidar do amor do meu Deus. E quando eu estou olhando pela ótica da palavra, eu sei que eu não estou só. Eu sei que eu não preciso temer as acusações do inimigo. Eu sei que eu não preciso temer nem o homem, porque aquele que é fiel, ele é poderoso, ele é digno de confiança. É Ele que caminha comigo, é Ele que caminha conosco, é Ele que nos protege, como nos ensina o salmista. Vamos conferir o Salmo 23, verso 4, que diz: olha que interessante: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois
tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. E tem outra versão que diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ou seja, quando eu estiver passando perigos, dificuldades, aflições, eu não precisarei ter medo, porque o Senhor está comigo, me protegendo, me guiando, cuidando de mim como um bom pastor. Eu preciso olhar pela ótica da palavra de Deus, porque senão, como diz o salmista Davi, eu me desesperaria. Mas quando eu olho pela ótica da palavra do Senhor, ao invés de eu me desesperar, eu busco, eu procuro, eu clamo ao Senhor mais e mais. Moisés, ele advertiu aos israelitas que eles iriam à guerra sim, iria ter guerra sim, mas eles não precisavam temer. Mesmo quando o exército inimigo fosse mais numeroso, mais poderoso do que eles. Deuteronômio capítulo 20, verso 1, olha que impressionante. Quando tiveres de sair à guerra contra teus inimigos, se vires cavalos e carros e um povo mais numeroso do que tu, não te entregues ao medo, pois contigo está Yahvé, o teu Deus, que te libertou e fez sair da terra do Egito. Que ensinamento maravilhoso para nós nesse momento. Moisés, ele ensinou aos israelitas que existiriam guerras, que os inimigos poderiam ser mais fortes, poderosos e numerosos que eles. Mesmo eles estando em desvantagens, eles não precisavam se entregar ao medo, porque Deus era a garantia da vitória. Eles deveriam estar preparados para a guerra sim, mas firmes, com a certeza de que Deus estava com eles e daria a eles a vitória, pois deveriam em todos os momentos olharem pela ótica da palavra de Deus e não se entregar ao medo e não se entregar ao desespero. Certa vez Davi, ele fez uma declaração e nesta declaração ele demonstrou sua plena confiança no Senhor. Salmo 16, verso 8 diz assim: tenho sempre o Senhor diante de mim, com ele à minha direita, não serei abalado. Davi escreveu esse salmo quando ele enfrentou um tempo de crise, mas ele estava certo que tinha o Senhor ao seu lado, que o Senhor era o seu aliado. Ele estava certo que mesmo diante das adversidades, o Senhor estava sustentando ele, estava o fortalecendo, pois tinha a presença constante do Senhor com ele. Davi se relacionava com Deus em todos os momentos. Quando nós olhamos com a ótica da palavra, nós não somos abalados pelas circunstâncias, e sim fortalecidos na presença do Senhor, porque nós buscamos no Senhor a palavra, a sabedoria, o discernimento e buscamos a paz tão necessária para a nossa alma. A Bíblia nos mostra que uma mulher, ela era cananeia, cirofenícia, e ela estava passando por um grande sofrimento. Eu comentei sobre ela no estudo anterior. A filha dela estava endemoniada, não tinha o que fazerem para ajudar a filha dela, mas ela ouviu falar de Jesus. Ela foi em busca da vitória dela e ela olhou pela ótica da palavra, ou seja, testemunhando do grande poder do nosso Jesus. Mateus capítulo 15, verso 22 diz: e eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Essa mulher, ela teve fé. Ela ouviu sobre quem é Jesus e ela creu. Na hora da dificuldade, do sofrimento, o que ela fez? Ela recorreu ao Senhor. Ela reconheceu
reconheceu que ele era o Messias esperado por Israel. Ela reconheceu que ele era misericordioso, ele era grandioso em poder, e diante de Jesus ela o adorou. Ela pediu por socorro. Ela não se importou que ela não tinha o privilégio de pertencer a Israel. Ela reconheceu com humildade e fé o quanto ela necessitava do olhar do Senhor. Mateus capítulo 15, verso 25 e verso 27 diz: chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Ela buscou a Jesus, ela não ficou olhando aquela circunstância insuportável que ela estava vivendo, as dificuldades que ela teria que enfrentar para se aproximar de Jesus. Ela olhou pela ótica do poder de Deus, pela ótica da palavra. E olha o que João capítulo 6, verso 37 nos ensina: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma o excluirei. Ela foi até Jesus e Jesus foi misericordioso. Ela olhou pela ótica da palavra, ela recebeu a cura da filha dela e ainda teve a fé dela elogiada por Jesus, porque quem olha pela ótica da palavra de Deus consegue agradar ao Senhor, confiando plenamente no poder libertador, na graça e na misericórdia que o Senhor dispensa a cada um de nós. Jó, ele olhava pela ótica da palavra de Deus. Ele confiava no tempo determinado pelo Senhor, que ele seria resgatado e justificado. Jó capítulo 19, verso 25 diz: contudo, eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar. Ainda que eu esteja no pó do meu túmulo, Jó estava sendo acusado pelos seus amigos, mas ele tinha fé plena no Senhor. Ele testificava que o seu Deus é vivo, é poderoso e é justo. E isso trazia esperança para Jó, pois mesmo passando pelas acusações, por perdas, por sofrimentos, a fé e a esperança dele no Senhor era plena. No nosso texto base, o salmista e o rei Davi exaltou ao Senhor e a infalibilidade da sua palavra. Ele nos ensina que nosso Deus, ele sim é digno de confiança, pois ele é íntegro, ele é justo, amoroso, ele não falha, ele não comete erros. Ele é fiel à sua palavra. Nele pode ter certeza, você pode confiar plenamente, assim como fez Davi. Eu vou começar a concluir. Quando nós olhamos pela ótica da palavra de Deus, a nossa fé, ela fica inabalável, ela não desvanece. E nós aprendemos a descansar no Senhor, mesmo durante os momentos difíceis que enfrentamos, que passamos, pois através da palavra nós somos fortalecidos, reanimados, revigorados, nós somos alimentados. Nós podemos confiar na palavra e devemos confiar nas promessas do nosso Senhor, porque o nosso Deus, ele é digno de toda credibilidade. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou caso tenha dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.